sou um instrutor musical, assim como o meu amigo Kleber. Boa tarde. Boa tarde. Ele também é um instrutor musical. Esse aqui é o nosso querido presidente Luca, também é um instrutor musical que está junto com a gente nesse projeto de poder passar um pouco do que a gente sabe de samba para vocês, não só as crianças, como outros jovens e até mesmo os adultos. Hoje a gente vai passar para vocês dinâmica de cada instrumento que a gente utiliza nas escolas de samba e nos blocos. Existe uma diferença entre o que acontece no bloco e o que acontece na escola de samba. Por exemplo, o bloco geralmente não tem, o samba do bloco não é tão elaborado quanto o samba da escola de samba. O que eu quero dizer com isso é o samba do que está escrito, que nem uma música, entende? No bloco, o interessante é atrair as pessoas. Então é sempre uma música muito fácil de gravar. Isso aí, chiclete, muito bem. Fácil de gravar e que não tem muitas estrofes, não tem muito texto, não tem muito o que ficar elaborando ali. Ele vai pegar um tema que seja o calor e vai falar sobre o calor e beber água e curtir o carnaval. Já a escola de samba não. Cada escola anualmente escolhe um tema e abre para os compositores poder compor um samba baseado naquele tema. Durante o ano, existem as eliminatórias de samba nas escolas de samba que vão eliminando os sambas daquele ano. Por exemplo, eu sou um compositor, como é seu nome? Guilherme. Guilherme também? Outro Guilherme. Outro Guilherme é outro compositor e seu nome? Maria Luísa. Guilherme é outra compositora. Aí a gente vai falar sobre o domingo. Aí você vai elaborar um samba sobre o domingo, eu outro e você outro. E a gente vai na escola de samba, unidos do Kleber, para poder colocar o nosso samba lá para concorrer para o ano que vem. Esse samba, na verdade, esse samba vai ser escolhido esse ano para desfilar no outro ano. Cada ano assim funciona. Em 2025, escolhe o samba que vai ser executado em 2026. Para que tenha tempo da bateria ensaiar, das passistas criarem suas coreografias através daquele samba ali, para o coreógrafo fazer a hora que eles vão pular, a hora que eles vão levantar a perna, e o carnavalesco poder fazer as alegorias, as fantasias, de acordo com o que aquele samba está cantando. E aí, como é que a gente faz para escolher o samba? Durante os finais de semana, geralmente mais voltado para os últimos 3 meses do ano, os últimos 4 meses do ano, começam as eliminatórias na escola de samba. Aí, por exemplo, a gente criou, eu criei o meu, você o seu e ela criou o dela. Aí a gente, no final de semana, nós vamos lá naquela escola, no livro do Greg, e eu vou cantar meu samba lá, aí todo mundo vai escutar. Aí depois você vai cantar o seu e ela vai cantar o dela. Aí hoje vamos escolher um samba que vai ser eliminado. Aí o meu não foi tão bom. O pessoal gostou mais do que vocês. Então eu fui eliminado. No outro final de semana, no outro mês, vai ter a final do samba, que é a escolha do seu e do dela, para ver qual dos dois vai ser escolhido para o ano seguinte. Aí suponhamos que ela ganhou, você também foi eliminado. Isso não quer dizer que a gente ano que vem vai poder escrever outro samba do nosso lado. A gente pode escrever até em outras escolas, não é específico que se você escrever o seu samba aqui, você como compositor tem direito de escrever em outras escolas, só que aí você vai ter que usar o parâmetro que é a sinopse deles lá. O que eles escolherem que vão falar sobre aquele ano, você só pode fazer um samba voltado para aquilo ali. E aí, escolheu o seu samba, foi o vencedor. A escola do líder do Kleber, a escola toda vai se voltar para criar o carnaval em cima do teu samba. O refrão que você fez vai ser contado nas alegorias, nas roupas que eles utilizam, aqueles carros gigantes com animais, com um monte de coisa. Caso esse samba seja campeão, o compositor que fez aquele samba, no caso você vai receber honras do governo do estado, da prefeitura do Rio de Janeiro e também vai ganhar um dinheirinho que traz daquilo ali. Direitos autorais. Direitos autorais do samba. Tem alguns, como é que eu vou explicar para vocês? Existem alguns sambas que os caras fizeram tipo há 30, 40 anos atrás. Eu nem era nascido ainda. E esses sambas até hoje tocam nos blocos, algumas escolas fazem regravações desses sambas e colocam
foram sambas que ficaram tão bons que até a escola adversária aplaudiu aquele samba ali. Cara, o samba foi tão bom que eu sou de outra escola, mas eu gostei, parabéns. Então isso faz com que o samba fique icônico no nosso país. Isso tem vários outros sambas que a gente trata como icônicos e a gente canta até quando vai visitar outra escola. O cara tem um samba da Portela que é icônico, quando ele vai no Salgueiro, ele canta o samba da Portela lá mesmo, porque a outra escola respeita o grau de autoridade que aquele samba trouxe para aquela escola e para o carnaval. Agora eu vou passar a palavra para o outro instrutor, nosso querido amigo Kleber, para ele explicar para vocês um pouco sobre os instrumentos que a gente utiliza no carnaval. Graças, boa tarde. Eu queria passar para vocês um pouquinho de conhecimento do samba, né? Isso aqui é o instrumento chamado caixa, não sei se alguém já conhece. Conhece? Isso aí, perfeito. É um tarol, né? Antigamente eu tocava mais tarol. Isso aqui é o surdo, chamado surdo de primeira, que é o maior. E esse aqui é o mesmo assim. Isso aqui, maceta, que é o que toca esse surdo aqui. E essa maior toca esse surdo maior. Essa aqui na mão do Guilherme é o chocalho, para quem não conhece. Barulho danado. Isso aqui é o pandurim também, para quem não conhece, entendeu? Isso aqui são as baquetas, né? Para tocar a caixa e para tocar o arrepio, que no momento não estou fazendo correção. Aí a gente vai passar um pouquinho do som desse instrumento para vocês. Quer pegar a caixa de visão? Faz primeiro de novo. Vou passar Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você começar os instrumentos. Mais ou menos o bloco começa a fazer ensaio quando? Carnaval é fevereiro. Olha, eu vou dar uma base para vocês. A escola de samba, como a gente tem aqui em São Gonçalo, em Porto da Pedra, tem outras escolas de menor expressão, mas que também fazem a mesma coisa. O cronograma da escola de samba começa em junho, algumas até em maio, mas a maioria começa em junho para julho. Mas só quem vai para lá para a escola para começar é a pessoa da bateria, bassistas e diretoria de harmonia, que são aqueles que usam uma roupa diferente, estão lá no apoteose comandando a escola. Quem tem que andar, quem tem que parar, a hora que o cara vai parar para se apresentar e tal. Já os blocos não. O bloco começa para 2 meses para terminar o ano, 3 meses para terminar o ano. O trabalho interno do bloco começa bem antes. Acabou o carnaval, o pessoal que é envolvido com a diretoria, os presidentes do bloco já estão começando a movimentar alguma coisa. Mas a parte instrumental, de ensaio, som, começa bem mais próximo do carnaval do que a escola de samba. E, por exemplo, como é que vocês escolhem quem que vai tocar no bloco de vocês? Então, a escola de samba, ela é bem inclusiva durante o ano. Você chegar, por exemplo, em dezembro, numa escola de samba, você não vai desfilar o carnaval todo ano, porque já tem gente que está há meses atrás de você ensaiando lá. Agora, para o bloco ele aceita mais que as outras pessoas, até quem chegou agora, pode ter a chance de desfilar no bloco. Entendeu? Se você souber tocar, ou se o bloco tiver músicos que são muito bons, dá até para você colocar alguém que não toca tão bem junto com você, porque o som daquele cara vai abafar o seu, então dá para você desfilar no bloco. Não quer dizer que o bloco seja uma bagunça, mas ele é mais livre. O bloco é para a gente se divertir. A escola de samba é um carnaval que é levado a sério, porque envolve emprego das outras pessoas, denominação de quase um ano no tempo daquele pessoal que está armando tudo ali. Já o bloco é divertimento, é para a gente se divertir. Se você, por exemplo, erra na bateria do bloco, ninguém vai te cobrar tanto quanto você errasse num desfile de escola de samba, porque isso perde ponto, a escola não vai ser campeã porque alguém cometeu o erro. Já o bloco não existe campeonato de bloco. O bloco vai desfilar aqui, o outro vai desfilar lá no mesmo dia, então não vai ser campeão dos dois. E a escola de samba vale ponto,
mais, um monte de coisas que acabam tornando isso mais severo para a gente. Mas para mim é o mesmo prazer. Você tinha levantado a mão? Não sei que você tinha. Vamos lá. Então a gente vai mostrar para vocês um pouco o que a gente faz no carnaval. Claro que lá tem um cara tocando cavaquinho, tem outro cara cantando samba, e a gente na bateria tem muito mais integrantes. Vai virar esse meio? Primeiro, segundo, então. Primeiro e segundo. Mas aqui a gente vai tentar, com o número de instrutores que a gente tem, passar para vocês o básico do que acontece lá. Claro que lá tem muito mais gente tocando caixa, como eu, tem muito mais surdos, tem outros instrumentos mais elaborados, como o repique, que faz toda a diferença no samba. O repique é um instrumento, o surdo é um instrumento voltado para que a gente tenha controle sobre o que a gente está fazendo. Se você errar, você pode parar e fechar seu olho, você vai ouvir o surdo, você vai saber a hora que é para você voltar. Entendeu? E já o repique é o instrumento que vai te dar o início. É um instrumento que quando está todo mundo em silêncio, eu boto aqui o calabarte, tem um cara lá no repique, ele vai chamar a bateria para tocar. Dependendo do que ele fizer ali, eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Se ele não fizer nada, eu não faço nada. Se ele fizer um determinado movimento, a bateria toda vai tocar. Se ele fizer um determinado movimento, alguns instrumentos vão tocar. Então ele é um instrumento que serve para que a gente inicie. Esse instrumento que eu estou segurando aqui agora é um instrumento que serve para fazer base. Porque quando tem um determinado sinal que a gente faz lá, que é assim com a mão, os surdos não vão tocar. Só o de terceira vai tocar e as caixas e os repiques vão tocar. Então, para que a gente para que não fique muito vazio, se parar o surdo e a caixa parar, vai ficar aquele instrumento só no tamborim no teu ouvido agudo, não vai ser muito legal. Então a caixa é um instrumento que serve para fazer um número. Por exemplo, eu sozinho tocando caixa, o som ficou bem alto aqui. Imagine com mais 10. Imagine com mais 100. Uma escola de samba, eles ficam com 300 ritmistas. Então, só de caixa você pode botar 100 a 120. Ainda tem mais 80 surdos, mais tantas pessoas tocando tamborim, tantos no chocalho, tantos tocando repique, outros tocando frigideira, tem agogô, tem vários outros instrumentos. Mas a base do samba é esse, surdo, caixa e tamborim. Chocalho também é um instrumento que serve para fazer base, mas não faz base tanto quanto a caixa. Faz base para ajudar o tamborim a resistir o tempo todo que a gente tem que fazer. Quanto tempo você acha que uma bateria toca no carnaval? Um desfile assim, ela vai começar ali, daquela ponta até a outra. São 1h20 para 1h25 minutos, tocando direto, sem parar. As outras alas, uma coisa que ninguém presta atenção, uma coisa boa, que as outras alas da escola de samba, aquelas pessoas que estão vestidas com fantasia e sem instrumento, elas desfilam em 11 minutos. E começa lá até o final, 11 minutos. Só a bateria é o segmento que fica do início ao fim do desfile sem parar. Porque o cara botou sua fantasia numa ponta da apoteose, ele vai dar 11 minutos, ele vai sair lá e não vai voltar mais. Terminou. Passou da linha, acabou o desfile para ele. Já a bateria não, ela começa, depois a gente passa metade da escola, a gente entra, passa a outra metade atrás, a gente sai com o segundo rebuca no meio, a gente vai tipo um cantinho, uma garagemzinha, fica lá parado. Aí a outra parte da escola passa, a gente sai atrás deles e no final só a bateria e o intérprete, que é aquele cara que está cantando também, que canta com mais de 20 junto com ele, são os únicos que vão do início ao fim do desfile, 1h20, 1h15. Então a bateria é a parte mais importante da escola de samba, é a bateria. Porque se não tivesse esses instrumentos aqui, a gente não ia conseguir fazer carnaval. A gente ia ficar só vestido aí de fantasia pela roupa, igual existia antigamente, na época dos nossos bisavós, de baile de máscara, tinha
começaram o carnaval, porque antes não tinha, não podia fazer isso na rua. Senão era preso, era badernagem, não podia fazer esse tipo de coisa. Então eles alugavam um espaço e lá dentro todo mundo se reunia para se divertir no carnaval. Aí colocavam suas máscaras, o pessoal dançava e tal, mas não tinha bateria de escola de samba, não tinha samba. Eram essas marchinhas que nem a gente escuta a carreira do Zezé, quem roubou minha cueca, lava roupa, não são essas musiquinhas que tocavam no carnaval dos nossos bisavós, aquele pessoal que é mais antigo. Não tinha esse carnaval de escola de samba. Então, tem mais alguma coisa para acrescentar? Agora eu quero saber de vocês. Qual de vocês entende sobre esses instrumentos que a gente trouxe hoje? Você? Manda aí, chega aí. Vamos tirar um som. O que você quer fazer? Como é que é o nome? Guilherme, você falou agora. Isso é percussionista, né? Você quer fazer o quê? Quer tocar o quê? Esse já tem filho? Você já sabe tocar alguma coisa? Já tem alguma noção? Eu toco na banda, toco caixa. Ah, então. Banda marcial, colégio. Eu também comecei também tocava na banda do colégio, mas era diferente. É muito diferente. Eu achei que eu ia pegar assim, fora do colégio, não, eu faço. Que nem eu toco, eu tocar com Mas é diferente. Que nem você faz. Faz igual você faz na banda. Diferente do modo que você utilizar o tarol. Você sabia que esse instrumento aqui, ele é meio um filho do tarol que você toca na mão. Porque o tarol é mais fino, só o volume dele, não é tão grande, mas é bem fiel aquele instrumento lá. E as cordas também, a corda do tarol Mas para que serve essas cordas? Então, se a gente tirar o nome disso aqui é bordão. Se a gente tirar esse instrumento daqui, ele fica com som de panela. O que faz esse jogar? essa corda é meio corda do violão. Para tirar o som. O que faz ele fazer esse som assim, o chocalho, são esses bordões aqui. Sem isso, se eu fizer aqui, ele vai ficar como se fosse um repique, igual uma panela. Não vai fazer esse som de tch. Vamos esquecer de passar também o tamborim, cara. Então fica você no som do tamborim. Então, isso é uma questão de adaptação de cada pessoa. Por exemplo, eu sou um cara que gosta de segurar a baqueta assim. Mas eu tenho amigos que tocam assim, como banda. Eu não gosto de tocar assim porque meu dedo não tem muita resistência. Entendeu? Isso vai de pessoa para pessoa. Porque se você me ver tocando assim, aqui eu estou só apresentando. No desfile eu não vou ficar fazendo isso. Eu fico bem mais frouxo, porque é mais tempo, meu braço sabe? Então chega para cá, você, por favor. Ele primeiro vai apresentar aqui, ó. Vai chegar sua bola, um minutinho. Esse instrumento aqui é o tamborim. Eu falei pouco dele, mas o instrumento mais importante para mim foi com esse instrumento que eu cheguei até aqui. Comecei com ele, foi o primeiro instrumento que eu aprendi. Parece ser o mais difícil, mas não. O menor instrumento, mas porém mais alto, não tem que produzir. Ó, isso, imagine 60 pessoas fazendo isso que eu ouvi. É muito estridente e muito chato. Mas quando junta com a bateria, fica mais legal, fica menos, incomoda menos. E quando é muito alto, né? Você imagina para minha mãe, quando eu era pequena, lá dentro de casa, aprendendo a tocar isso. Então, mas é um instrumento muito bom. Ela não te botou pra fora de casa, não? Não, foi na época, foi o marido dela que me ensinou. Então Ela tinha dois ainda, coitada. Então, esse instrumento foi um instrumento que fez com que eu viajasse para outros lugares, como mais de escola de samba, que eu conhecesse gente famosa. Porque talvez se não fosse isso, eu não ia conseguir. Então, claro que se tiver o nosso destino que a gente vai se dar bem, a gente vai. Mesmo sendo tão alto, por quê? Aqui dentro parece que ele está muito alto. Mas quando junta com os outros instrumentos, ele com certeza vai ficar mais alto.
Sempre é um instrumento que vai sobressair perto dos outros instrumentos. Mas, quando a gente toca, ele não fica tão estridente desse jeito. Quer ver? Vamos fazer um pouco. Uma parte possível. Vamos deixar eu ver. Utilizar ele da forma correta, ele não ficou tão estridente quanto aquele pá que eu fiz no começo. E com união com outros instrumentos, acaba ficando até bonito. O tamborim é um instrumento que faz como, não tem um show de rock, quando o cara está tocando, todo mundo está cantando, e aí o cara pega a guitarra e vai fazer aquele solo para ele. Então, o tamborim é como se fosse a guitarra do samba. Quando a gente está cantando o samba, é o tamborim que vai fazer o desenho da hora que a bateria vai dançar. Por exemplo, quando a gente faz um afoxé, vai um afoxé. Se tivesse só o surdo fazendo isso, vocês iriam entender que é o ritmo de afoxé? Não. Mas o tamborim está no contratempo do surdo, faz com que você entenda que é um afoxé. Então o tamborim é um instrumento que faz a gente entender o que está rolando dentro da bateria. Deu para todo mundo sacar? Alguém estava com alguma dúvida? Viu que eu te mostrei que dá para ser menos estridente? Agora vamos fazer o quê? Vamos tocar todo mundo. Saudade, esse aqui, gente, é o chocalho. Antigamente esse instrumento era muito mais pesado. Hoje em dia, graças a antigo, né? O antigo, para poder mostrar a diferença do antigo. Caramba, a pessoa tem que ter braço para. Porque era ferro puro. Hoje é de madeira. Ó, segura para você sentir o peso. Hoje é de madeira. Antigamente era umas 10 vezes mais pesado que isso. Não? Pode. Imagina que a gente é muito mais pesado e geralmente é um instrumento que na maioria das escolas de samba são as mulheres que tocam guitarra. Tem até homens que tocam também, mas é sempre uma coisa assim, voluntária e não tem coisa para guitarra. Assim, ó. Todo mundo mais passado. E o movimento é para frente e para trás. Ao invés de você balançar aí, você vai fazer. É outro diferença na bateria. Meu camarada do Xará, nosso voluntário.
você fazer o que eu estou fazendo com você é uma velocidade muito reduzida. O que a gente vai fazer é isso aqui. Bem devagarzinho, depois vai acelerando até chegar aqui. Entendeu? Então vamos lá. Não para, você não para não. Eu bato o meio do Vai, vai. Já tá conseguindo. Tá conseguindo, tá chegando lá. Então, isso serve também para que vocês entendam que, mesmo você, logo inclusive por isso, e mesmo você não sabendo tocar e tendo pouca experiência com o instrumento, junto com quem sabe tocar, você vai conseguir entrar na bateria. Mas claro que, conforme você vai exercitando sua mente lá, vai saindo com a galera, vai aprimorando seu conhecimento. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, ó, hoje para tomar a primeira aula, já tem. Claro que ele já vai desfilar amanhã lá na escola de samba. Mas isso já é o primeiro passo para que ele possa ir desfilar no bloco. Claro, sozinho não vai dar. Mas se eu estiver lá, ele vai poder desfilar nunca. Vai botar a mesma fantasia, a mesma camisa, tudo igual, vai curtir o mesmo dia e
igual a gente que sabe tocar. Porque essa é a diferença do som para outros instrumentos. Tem para outros segmentos musicais. São inclui mais. Mesmo você não sabe tocar muito, mas perto de quem sabe tocar, você pode aprender a aprimorar seu toque e não vai ensinar. Você não toca direito, então não vai dar para você andar com a gente. Não é assim que funciona. Só vai mais, inclusive, por isso. E os instrumentos são sincronia. Alguém quer tentar para as marcações, os lugares, o tamborim? Você quer? Essa pode ter. Essa aqui Você quer tem. tentar ouvir? Pode vir todo mundo que quiser. Você quer qual que você quer tocar? Chutar.
Obrigado.